Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os professores de escola dominical. Bom, hoje eu vou gravar mais um auxílio. Alguns professores mandaram algumas dúvidas essa semana. Nós teremos a lição no próximo domingo, no dia 5 de fevereiro, com o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Pois bem, seguindo aquela regra que eu já passei para vocês, eu coloco o texto da revista em negrito e os comentários que eu acrescento eu coloco em verde, tá ok? Bom, então aqui nesse texto de Atos capítulo 2, versículo 14 a 24, o apóstolo Pedro descreve o que ocorreu no dia do Pentecostes. Ocorreu um milagre em que Deus deu línguas como que de fogo, está no versículo 3, ok? E ocorreu um segundo milagre também, porque as pessoas que ouviam o que aqueles cristãos falavam em mistério com Deus, aquelas pessoas ouviam no seu dialeto, no seu idioma. Ok? Em nenhum momento o texto diz que eles falavam em outros dialetos. O texto diz que foram repartidas línguas como que de fogo. Isso não são dialetos normais. Pois bem, e o apóstolo Pedro então explica o que estava acontecendo, porque todos estavam achando muito estranho. Então no versículo 20, ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está explicando que esses sinais que estão acontecendo estão relacionados à profecia de Joel. Eu coloquei um comentário em verde que diz o seguinte: o apóstolo deixa claro que a profecia de Joel estava se cumprindo parcialmente. Os sinais citados neste versículo se cumprirão durante a grande tribulação. Os sinais neste versículo 20, o sol se converter em trevas e a lua em sangue, isso não aconteceu no dia do Pentecostes. Mas como Israel rejeitou o Messias, os dons prometidos por Joel já vieram sobre a igreja, ok? Aqui é uma nota sobre esse versículo 20. Depois vamos à página 5, onde tem o texto do capítulo 1 da revista. Pedro antes do Pentecoste, né? As duas atitudes de Pedro. E aí eu coloquei um comentário em verde, aí na página 5, vou ler esse comentário com os irmãos, que diz: este ponto da revista destacou as atitudes que demonstram que Pedro, assim como Elias, era homem sujeito às mesmas paixões. Né? Por quê? Porque ele, num determinado momento, exalta Jesus e daqui a pouco ele recebe uma repreensão pesadíssima de Jesus. Eu coloquei o texto de Tiago 5,17 que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, ele está dizendo o seguinte: o apóstolo Pedro, ele era usado por Deus, mas como homem limitado também, homem sujeito às mesmas paixões. Era usado por Deus, mas falhava em alguns momentos. O comentário prossegue: é importante apontar que o erro de Pedro estava fundamentado em um erro de interpretação que Pedro recebera dos rabinos que dominavam o ensino nos dias do Novo Testamento. Pausa para explicar a vocês. O que acontece? O apóstolo Pedro ele vai errar terrivelmente sobre o que deveria acontecer com o Messias. Quando Jesus Cristo diz que ele deveria morrer, que ele morreria, então o apóstolo Pedro repreende Jesus. Por quê? De onde veio essa interpretação do apóstolo Pedro de que o Messias ele não viria para sofrer, mas ele seria um vencedor, ele iria vencer as nações? De onde vem esse pensamento de Pedro? Vem dos rabinos daqueles dias. Nós conseguimos identificar alguns rabinos importantes. Um deles é citado no Novo Testamento, Gamaliel, é o mais importante daqueles dias, aqui do apóstolo Pedro, é o mais importante. E nós conseguimos saber também o que outros rabinos ensinavam. Então, em geral, eles ensinavam exatamente isso que o apóstolo Pedro vai
no caso, defender ali, rejeitando um possível sofrimento de Jesus. O comentário prossegue. Eles, os rabinos, descreviam o Messias como alguém que chegaria e venceria todas as nações e implantaria o reino de Deus. Ninguém interpretava Isaías 53, o servo sofredor, como sendo o Messias. Esse capítulo que nós interpretamos hoje como sendo Jesus, muito usado nas Santas Ceias, os rabinos não interpretavam como sendo o Messias. Até hoje, eles não aceitam, né, que o Messias viria como servo sofredor. Até hoje eles não entendem Isaías 53 como sendo uma profecia sobre o Messias. O comentário prossegue. Ninguém interpretava a profecia das 70 semanas e a morte do Messias como sendo literal. Por quê? Lá nas 70 semanas, o anjo diz claramente para Daniel que haveria um período de 7 semanas e 62 semanas. E ele diz que no final desse período, de um total de 69 semanas, o Messias seria morto, Daniel disse. Então isso estava muito claro nas Escrituras. Bom, porque ninguém interpretava as Escrituras dessa maneira, nós sabemos, infelizmente, eles estavam mais preocupados com a política para agradar Roma e Herodes, porque ensinar coisas que desagradassem esses era um perigo, né? O comentário prossegue. Bom, eles só falavam de um Messias vitorioso. O apóstolo Pedro caiu no erro de repreender Jesus porque não aprendera sobre o Messias sofredor. Entre os judeus, nos dias do Novo Testamento, o homem que era o grande responsável pela interpretação das Escrituras chamava-se Gamaliel, ou seja, nós conseguimos encontrar, claro, na história, quem é esse homem. Ele era muito importante, descendente de uma família de rabinos muito famosos. Ele era, vamos dizer, o principal mestre de Israel naqueles dias. Então ele era o homem responsável, o maior responsável pelo grande erro de Israel de interpretar erradamente a vinda do Messias. Eles não interpretavam o Messias como um servo sofredor. Quem era para estar corrigindo isso? Gamaliel. Né? Se Gamaliel estudasse as profecias das 70 semanas, ele sabia que estava para se completar as 69 semanas que Daniel falou, e que logo o Messias deveria chegar e morrer. Não, mas ele, segundo a história, nunca apresentou essa tese. O comentário prossegue. Ele, Gamaliel, é exaltado na história pelo discurso pacífico de Atos 5, mas infelizmente não interpretou corretamente as Escrituras, facilitando que a nação identificasse a chegada do Messias. Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte: esse erro de Pedro de afirmar que não aconteceria nada de ruim com ele porque ele era o Messias, esse erro vinha daqueles que influenciavam. O apóstolo Pedro era um homem comum. Ele não era um homem que vivia de estudar e ensinar as Escrituras. E isso é algo que nós devemos pensar. O homem de Deus, se ele não tomar cuidado, ele pode ser influenciado pelo ensino corrente e acabar que o ensino corrente seja um ensino errado, como era esse caso. E o apóstolo Pedro, homem de Deus, mas sujeito às mesmas paixões, caiu nesse erro. O comentário prossegue. Daniel, nas 70 semanas, havia estabelecido uma data que se cumpria nos dias do Novo Testamento, próximo do ano 29. Quando Daniel colocou 69 semanas, ou seja, 483 anos, ele determinou o início da contagem na ordem para restaurar Jerusalém, ali próximo do ano 455, 457 da era cristã. Isso chega antes da era cristã, né? Isso, quando você conta 483 anos, bate próximo do ano 29, do ano 27. Então era para eles saberem, olha, algo está para acontecer. Segundo a profecia de Daniel, estão para se completar os 483 anos. Talvez Simeão soubesse disso, né? Deus revelou a Simeão que ele veria o Messias, mas aquele desejo ardente esperando o Messias
é provável que ele, Simeão, conhecesse as Escrituras, e naquele momento ali, vamos dizer, faltariam 33 anos para completar os 483 anos, que é exatamente o momento que Jesus nasce. Okay? Então, talvez ele soubesse. João Batista, que apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, com certeza ele sabia, até porque ele era um dos maiores conhecedores das Escrituras no dia do Novo Testamento. Um homem que não estava envolvido em debates, nada, mas ele, o preparo que ele teve como sacerdote, exigia que ele tivesse um grande conhecimento das Escrituras. E sendo um homem cheio do Espírito Santo, é claro que era o homem mais esclarecido. Mas esse homem não podia estar no templo. Ele tinha que estar no deserto pregando, porque a corrupção era muito grande. Quem estava no templo? Gamaliel. Ele fez o trabalho dele? Infelizmente não. O comentário prossegue. Gamaliel não interpretou corretamente essa profecia para o povo. A responsabilidade era dele. Gamaliel era neto de Hilel, o homem que é considerado por muitos como o maior de todos os rabinos. Nos dias do Novo Testamento, Gamaliel presidia a casa de Hilel, que era a principal escola de teologia judaica. Os gregos eles chamavam de academia, chamavam de liceu, ok? Já Israel, os locais de estudo, as faculdades, né? No caso de teologia, eram chamadas de casa. Por isso era a casa de Hilel, como a casa dos profetas, fundada por Samuel. Alguns colocam o seguinte: Samuel foi o que instituiu os rabinos, outros colocam Esdras, mas alguns colocam Hilel porque foi o homem que até alguns dizem teria sido o maior de todos os rabinos, né? O homem que melhor sintetizou o judaísmo. Então ele era o principal mestre da casa de Hilel. O comentário prossegue. Quando Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, ouvia os ensinamentos nas sinagogas, ouvia o ensino da casa de Hilel, pois este era o ensino que se destacava em Israel. Havia uma outra casa, uma outra escola, que era chamada a casa de Shammai, mas essa casa também desse homem, que era concorrente de Hilel, existe assim um consenso na história que ela não era teologicamente tão precisa quanto a casa de Hilel. Por isso que a casa de Hilel, nesse momento, tinha o principal representante em Israel, que era Gamaliel. O comentário prossegue. Um discípulo dessa casa de Hilel, chamado Yohanan ben Zakkai, foi o responsável por diversas alterações no culto nos dias do Novo Testamento. Esse rabino, ele já não aparece no Novo Testamento, mas a história comprova a existência dele, e ele diz que ele era um homem assim, que ele fazia alterações na lei, a lei mandava fazer um determinado tipo de sacrifício, ele pegava, não vamos fazer mais esse sacrifício, e nós sempre dizemos o seguinte: se está na lei, você não deve alterar. O sentimento contrário à lei é o sentimento do anticristo, porque o apóstolo Paulo chama o anticristo, o que nas nossas Bíblias é traduzido como iníquo, no grego está sem lei, ou seja, aquele que não respeita a lei, que diz, eu sei que está escrito na lei, mas eu vou fazer diferente. E esse Yohanan ben Zakkai, ele era assim. Então diz que ele fez diversas alterações no culto. O comentário prossegue. O autor aos Hebreus cita uma dessas alterações: colocar o altar do incenso no Santo dos Santos. Ou seja, é dito pelo autor aos Hebreus que uma alteração foi feita nos dias do Novo Testamento. Quem era a pessoa de destaque ali próximo do ano 70 da era cristã, ano 65, quando o autor aos Hebreus escreve a sua epístola? Era exatamente esse Yohanan ben Zakkai. Veja o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 9, versículo 3 a 4. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta toda de ouro, toda em redor.
em que estava um vaso de ouro que continha um maná e a vara de Arão, que tinham florescido, e as tábuas do concerto. Então veja, ele disse aqui que depois do segundo véu, ou seja, no Santo dos Santos, antes do primeiro véu era o lugar santo. Depois desse segundo véu, que era o Santo dos Santos, ele diz, estava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro. Olha, segundo o Antigo Testamento, o incensário, então, segundo o Antigo Testamento, o incensário ele estava no lugar santo e não no Santo dos Santos. O incensário estava no lugar santo porque diariamente eles faziam sacrifício e traziam até o lugar santo, onde estava o castiçal, a mesa e o incensário. O incensário era o símbolo da intercessão. Eles deveriam trazer o sangue, né, do sacrifício e colocar sobre as pontas do altar. Bom, se esse altar foi tirado do lugar santo para o Santo dos Santos, significa que ele só seria alcançado, só seria usado uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ok? Isso significa que eles iriam orar só uma vez por ano. E a ordem de Deus é que aquilo fosse feito diariamente. Então essas alterações, a história comprova que eram feitas por esse Yohanan ben Zakkai. Ele era muito influente nesse período que a Epístola aos Hebreus foi escrita, né? Então pode ser influência dele. O comentário prossegue. Nos dias do Novo Testamento, a situação religiosa de Israel era tão triste que um saduceu havia se tornado sacerdote. Ou seja, um israelita que desacreditava em parte das escrituras do Novo Testamento. Os saduceus acreditavam na inspiração de apenas 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, isso era algo grave. A pessoa desacreditar no restante das Escrituras como inspirada por Deus, então esse homem não era para estar no cargo mais importante, religiosamente falando, de Israel. Mas o cargo de sumo sacerdote, ele era escolhido por Roma ou por Herodes. Então, mesmo um homem que desacreditasse em parte das Escrituras, se Herodes colocava, ele simplesmente se tornaria sumo sacerdote. Bom, concluí essa parte aqui até a página 7. Agora vamos para... Ele coloca um comentário dizendo: certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, pelo elogio inicial, né? Ok? Mas depois ele retruca Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. Então, de onde Pedro tirou essas ideias? Ele foi influenciado por quem? Um homem de Deus pode ser influenciado e errar? A história de Pedro confirma, ele errou. Ok? Ele pode ter sido influenciado? Certamente foi, porque esse era o ensino corrente em Israel. O Messias veio para acabar com essas nações, dominar todo mundo. Ele não vem como servo sofredor. Isaías 53 faz referência a outra pessoa. Alguns diziam que era o próprio Isaías. Ele seria o servo sofredor. Bom, então, Jesus de pronto, a revista comenta, de pronto Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Né? E ele comenta: como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Bom, agora eu coloquei um comentário aí em verde, né, para vocês poderem entender. Esse ponto que eu vou tratar agora é para explicar o seguinte: o que significa Jesus usar o termo Satanás aqui? O termo Satanás, qual o significado dele no original?
Bom, Satanás significa adversário, era uma palavra comum. Lá nas lutas greco-romanas, né, nas Olimpíadas gregas, se alguém fosse lutar naquela luta greco-romana, por exemplo, o seu adversário em grego era o seu Satanás. A palavra Satanás significa isso. Então, dependendo do contexto, você traduz ela só como adversário ou você traduz ela como nome próprio do adversário da nossa alma, porque a Bíblia utiliza assim, né, se dirigindo a ele como o Satanás, ou adversário. Então o nome Satanás passou a ser usado nesse sentido, como um nome próprio para esse personagem. Bom, como será que Jesus usou esse nome Satanás aqui? Tá bom? É o que eu vou tentar explicar para vocês nesse ponto. O comentário diz assim: tudo indica que Jesus estava usando o termo grego Satanás no seu sentido etimológico, ou seja, adversário. O discurso de Pedro era contrário ao propósito divino, ou seja, era um adversário da verdade divina. O Messias deveria morrer para salvar a humanidade, ou seja, Jesus está chamando Pedro não de Satanás, dizendo que Satanás tinha possuído ele, mas dizendo que aquele ensino era um ensino contrário à verdade, era um adversário da verdade. O comentário prossegue: a mensagem de João Batista também não foi interpretada corretamente por Pedro. João Batista claramente falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Pedro deveria ter interpretado que Jesus era o Cordeiro Pascal, que deveria morrer para livrar a humanidade da morte. Foi o símbolo desse Cordeiro Pascal que livrou os israelitas da morte lá no Egito. Então Pedro deveria ter interpretado as palavras de João dessa maneira. Também não o fez. O comentário prossegue: o termo Satanás no grego, ou Satã em hebraico, pode ser usado como nome para descrever o inimigo das nossas almas, mas também para descrever um adversário em outra situação qualquer. Eu citei um exemplo de um adversário na luta greco-romana, né? Agora eu vou citar um exemplo de um adversário no texto de Números, capítulo 22, versículos 22 e 32. Note quem será chamado de adversário aqui? O anjo de Yahvé. Nesse caso, o que o tradutor fez? Ele não transliterou o termo Satanás, ou seja, ele não botou a pronúncia Satanás, ele botou o significado, adversário. Mas quando você vai no hebraico, o que está escrito lá, pode pegar qualquer dicionário, você vai encontrar Satã, né? Porque Satã significa adversário. Ele pode ser usado como nome próprio, mas ele pode ser usado também para descrever alguém que está contra você, o teu adversário. Então veja, nesse caso aqui, o anjo de Yahvé. Versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Se você for no hebraico, você vai encontrar ali a palavra Satã, adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. E no versículo 32, então o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. O que está escrito em hebraico? Satã. Então note, nós temos aqui um exemplo em que a palavra Satã ou Satanás está sendo usado simplesmente como adversário. Se você for debater com alguém uma determinada doutrina, ele será o teu adversário no debate, ele será o teu Satã, né? Então no grego, no hebraico, a palavra Satanás era simplesmente adversário. E você tem que olhar pelo contexto se ela está fazendo uma referência a um personagem que é chamado de adversário das nossas almas. Então acaba que esse termo então é usado como nome próprio para ele. Nesse caso também vale explicar por que as nossas traduções colocaram Satanás com letra maiúscula, ok? Quando Jesus Cristo
né, disse para trás de mim, Satanás, o tradutor colocou Satanás com letra maiúscula. No entendimento dele, é uma referência, ok, ao anjo caído, ok? Mas eu não posso acreditar que o anjo caído possuiu Judas, possuiu Pedro, e que Pedro estava sendo tomado por Satanás. É estranha essa interpretação. Alguns interpretam que Jesus estaria repreendendo Satanás, que estava por trás das palavras de Pedro. É uma possibilidade também. Porém, eu acredito mais que Jesus estava realmente repreendendo Pedro. Era uma interpretação natural de Pedro, assim como eu e você podemos errar na interpretação, né, das Escrituras, temos que ter maior zelo para não errarmos. No meu entender, o tradutor aqui, ele entendeu que estava fazendo referência ao termo, ao personagem que é o adversário das nossas almas. Bom, o comentário prossegue. O termo adversário nestes dois versículos é tradução do hebraico Satã. No exemplo de Pedro, o termo grego Satanás deveria ser traduzido por inimigo ou adversário. A interpretação de Pedro era inimiga da verdade, era adversária da verdade. Pois bem, continuando nesse momento de avivamento de Pedro, vem o item 2, que ele fala que Pedro nega Jesus 3 vezes, ok? E depois vem a sinopse: o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Bom, ele está descrevendo o momento do avivamento de Pedro no dia de Pentecoste. Eu não concordei muito com essa interpretação dele, porque parece que ele está dizendo que Pedro se tornou apóstolo nesse momento, ou até se houve uma mudança no caráter. Não, Pedro vai continuar errando. Ele erra, o apóstolo Paulo tem que repreender ele. O pentecostalismo, ele não vem para causar uma mudança de caráter na pessoa. Ele vem para uma pessoa que teve o seu caráter transformado. Pedro já tinha o seu caráter transformado. Mas como assim, professor, ter o caráter transformado e errar tanto? O caráter transformado do cristão não significa um caráter perfeito. A luz do cristão ainda não será perfeita enquanto ele estiver aqui na terra. Então, seja o apóstolo Pedro, seja o apóstolo Paulo, ele tem o seu caráter transformado, mas ele pode cometer falhas, tá bom? Citamos como exemplo o apóstolo Paulo, que inicia a sua carta aos Coríntios, dizendo aos santos que estão na igreja de Corinto. E quando chega no decorrer da carta, ele chama eles de carnais, dizendo que eles estavam tendo atitudes carnais. Eles tinham passado por um processo de santificação, de transformação de caráter, mas eles tinham que crescer. Tinha alguns momentos que eles cometiam erros que eram atitudes da carne, ok? Até no trato com Paulo, Pedro e Apolo. Bom, então nessa sinopse aí, agora eu estou na página 9, eu comento o seguinte: o autor da revista não declarou quando o Espírito Santo transformou Pedro. O auxílio teológico a seguir defende que essa transformação ocorreu no dia de Pentecoste. Na verdade, o cristão passa por avivamentos durante a vida. Então ele está falando assim, o avivamento na vida de Pedro. Eu estou sugerindo o seguinte: o apóstolo Pedro teve vários avivamentos. O Pentecoste é um avivamento para um propósito especial. Lembre-se que avivar é trazer vida, ok? O maior avivamento que o apóstolo Pedro passou foi quando ele, em algum momento da sua vida, principalmente, recebeu Jesus como Messias. Ali ele foi muito avivado, ali ele foi salvo. Agora, no Pentecoste, o Pentecoste, como eu disse em outro momento, ele é uma virtude para o cristão, para aquele que teve a sua vida transformada por Jesus. Ele não vem para mudar o caráter da pessoa, ele vem sobre uma pessoa que teve o caráter transformado. Então, por isso eu disse, na verdade, o cristão passa por avivamentos durante a sua vida. O apóstolo Pedro teve a sua vida avivada quando recebeu o chamado de Jesus Cristo. A sua vida prosseguirá
prosseguirá sendo avivada durante todo o seu ministério. Um outro exemplo de avivamento é o que ocorre no dia de Pentecostes. O avivamento prometido neste dia profético era um avivamento para a pregação da palavra de Deus. Então, observe, o avivamento, o Pentecoste, qual é o propósito dele? Jesus Cristo disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Então, esse avivamento de Pentecostes, ele é uma virtude especial para a pregação do Evangelho. Isso é o que a Assembleia de Deus sempre pregou, tá bom? Não está ligada à transformação do caráter. É claro que alguém dirá: mas professor, a pessoa que recebe essa graça, ela vai ser envolvida ainda mais na obra de Deus e ela vai se afastar ainda mais de possíveis erros. Eu concordo, mas a mudança no caráter veio antes e agora vem o avivamento para capacitar a pessoa para a pregação do Evangelho. Eu cito como um exemplo o momento que eu fui batizado no Espírito Santo, nasci na Assembleia de Deus, está sempre buscando. Eu nunca recebi, até que um dia me convidaram para participar de um trabalho de evangelismo, passar uma madrugada em Copacabana, no calçadão, evangelizando as pessoas que ficam lá, drogadas, de sexta para sábado. Eu fui participar daquele evangelismo de sexta para sábado. No sábado à noite, eu recebi o batismo no Espírito Santo na igreja, o batismo no Espírito Santo. Aproveitar que teve uma irmã, uma professora, que me perguntou sobre batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, eu disse para ela: olha, se nós formos pegar no original, como o termo batismo significa mergulhar, o melhor é mergulhar no Espírito Santo, então seria batismo no Espírito Santo, ok? Mas dizer também que é um batismo do Espírito Santo, está falando praticamente a mesma coisa, que é o Espírito Santo que nos concede, ok? E nós estamos mergulhando no Espírito Santo. O comentário prossegue. O autor da revista colocou como se o dia de Pentecoste representasse uma correção nas atitudes erradas de Pedro. Isso não é verdade. Pedro continuará sendo um homem limitado e cometendo erros, a ponto do apóstolo Paulo o repreender. Então não podemos confundir avivamento. O Espírito Santo utiliza a Bíblia Sagrada para nos avivar e em algum momento da vida do cristão o concede um avivamento na forma de unção para a pregação da palavra de Deus, que é esse avivamento do dia de Pentecostes, ok? Bom, o comentário encerrou aqui na página 10. Na página 11 tem o capítulo 2 da revista, Pedro após o Pentecostes. Ele diz: Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Essa questão de tornar-se outro homem, se ele dissesse que tornou-se outro pregador, aí eu concordaria, porque foi o propósito para o qual Jesus Cristo disse que eles deveriam ficar em Jerusalém para receber essa virtude, ok? Tá bom, então Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:18. Eu comento em verde. Neste tópico, o autor utilizou o termo outro homem para descrever a sua crença na transformação de caráter no momento que somos batizados no Espírito Santo. Mais uma vez é necessário repetir: o pentecostalismo é uma unção dada a homens com caráter transformado, como era o caso de Pedro. Mas homens com caráter transformado também podem errar, como Pedro errará na interpretação da visão do lençol de Atos 10:11. A princípio, ele, pelo que nós entendemos, ele via os gentios como imundos, ok? E o anjo lhe interpretou o que significava a pregação para os gentios. Eles não são imundos,
para receber a palavra de Deus, tá ok? Bom, eu coloquei também na página 14, que tem o capítulo 3 da revista, A Igreja de Hoje e o Avivamento do Pentecoste. Então eu coloquei na página 14 um comentário aí em verde, no finalzinho da página 14. É importante observar que as 5 virgens representam vigilância e não a noiva de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou aqui da parábola das 10 virgens, tá bom? E ele disse, a parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, trazem a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus. O que eu estou explicando aqui? As virgens, elas não eram noivas. As virgens, diretamente, elas não representam igrejas que estão se casando com Jesus, como alguns sugerem. Não, as virgens, elas eram companheiras da noiva. A noiva estava esperando o noivo e as virgens lá na sua casa. Ela veria o cortejo. 5 amigas da noiva não puderam participar daquele cortejo. Então, é uma parábola de vigilância. Tá ok? O comentário prossegue. Segundo a tradição judaica, a noiva está na sua casa aguardando o noivo. O noivo passa na casa de 10 companheiras virgens ou damas para seguirem um cortejo até a casa da noiva. 5 damas não puderam participar, pois era necessário lâmpadas para o cortejo. Essa é a simbologia da parábola das 10 virgens. Não podemos cometer o erro do pregador que disse: aquele homem acabou por casar com apenas 5 noivas. Isso está errado. Aquelas ali não eram noivas. Então ela não está simbolizando a igreja noiva. Jesus não vai se casar com 5 igrejas, como alguns já sugeriram, até 5 denominações. Não. Essa é uma parábola de vigilância. Ok? Pois bem, e ainda nessa página 15, onde eu terminei a leitura, vem a conclusão e eu comento em verde aí no final. O ministério do apóstolo Pedro é bem conhecido no livro de Atos e nas suas epístolas. Segundo a história, o ministério do apóstolo Pedro se encerrou no ano 64 da era cristã, quando o imperador Nero o executou. Segundo a história, os escritos da igreja primitiva, ele teria sido executado numa cruz, de cabeça para baixo, a pedido dele, para não morrer como Jesus, talvez numa preocupação de que aquilo se tornasse até um objeto de idolatria, né? Não sabemos com precisão, é a história, ok? Mas esse é um grande exemplo, alguns exemplos que eu pensei aí para ajudar vocês nesse texto sobre o avivamento na vida do apóstolo Pedro. A paz do Senhor para vocês. Desculpe pela demora de ter gravado mais vídeos.